Vamos para a segunda parte da nossa aula 4 de estrutura de concreto armado 1. Na primeira parte, nós determinamos quais são as forças de projeto, tanto para o estado limite último, quanto para o estado limite de serviço. E estudamos a questão de qual é o uso para cada um deles. Lembrando que o estado limite último é utilizado por dimensionamento do elemento, ou seja, vamos utilizar para cálculos de momento, reação e, consequentemente, área de aço, enquanto o estado limite de serviço será utilizado para análise de deformações excessivas, ou seja, vamos calcular as nossas flechas agora na sequência. Então, vamos utilizar essas informações aqui para o nosso passo de agora, que é o cálculo de flechas. Para o cálculo de flecha, nós iremos utilizar essa parte aqui do nosso roteiro, onde temos fórmulas que calculam flecha quando trata-se de laje 1D. Então, nós temos, classificação de laje 1D no nosso exercício. E para laje 2D, vamos utilizar uma tabela. Essa tabela correlaciona a divisão de Ly sobre Lx. Então, temos aqui os valores dessa divisão, e aquelas combinações referentes à condição de contorno, se ela é totalmente engastada nos 4 sentidos, se eu tenho 3 engastes e um apoio, e assim por diante. Então, vamos utilizar essa tabela é chamada de tabela de Barés. E, consequentemente, vamos utilizar os dados dessa tabela, que nada mais é do que o nosso alfa, esses dados aqui dentro da tabela, nessa fórmula que será alfa dividido por 100, que será multiplicado por B. O que é o B? É a largura da faixa de laje que a gente dimensiona. Lembrando que para o dimensionamento de uma laje, a gente dimensiona para uma faixa de 1 metro. Já havia comentado sobre isso, mas para resumir, se eu tenho uma laje aqui qualquer, vamos supor uma laje de 4 metros por 5 metros. Quando eu estou calculando em um sentido, a gente pega uma faixa de apenas 1 metro e analisa essa faixa de 1 metro. Essa faixa de 1 metro, 100 centímetros, para o dimensionamento. E é claro que tudo que eu encontrar para essa faixa de 1 metro é replicada para o restante. Então, eu tenho uma faixa de 1 metro e um comprimento de 4 metros, como se fosse um elemento aqui linear, E aí, ao dimensionar ela, se eu encontro, por exemplo, a área de aço necessária para essa faixa, essa área de aço será um resultado, por exemplo, de 5 centímetros quadrados por metro, porque eu estou fazendo para essa faixa de 1 metro. Então, isso se replica pelos 5 metros da minha laje. Se minha laje tivesse, ao invés de 5, 10 metros, a resposta é a mesma, é 5 centímetros para cada metro. Então, agora em 10 metros, tem um total de 50 no geral, ok? Então, a gente sempre faz para uma faixa de 1 metro, essa é a regra. Então, toda vez que eu precisar saber a largura B de uma laje, ela sempre será 1 metro ou 100 centímetros, dependendo de qual das duas unidades eu pretendo trabalhar. Dividido por 12, multiplicado por P. Quem que é esse P? É a minha carga total, só que referente ao cálculo de flecha, ou seja, é a carga que a gente encontrou para o estado limite de serviço, quase permanente. Então, olha lá, essa é a carga uniforme de serviço, é o que a gente encontrou agora por quase permanente, que foi a soma da carga permanente mais 0,3 da acidental. Temos o Lx, que será elevado à quarta, e aqui temos o módulo de elasticidade secante e a inércia da peça. O módulo de elasticidade secante também, estudamos isso nas 2 primeiras aulas, a parte teórica, tem aqui na nossa apostila. Olha lá, ó. Módulo de elasticidade secante nada mais é do que 0,8 mais 0,2 vezes FCK sobre 80, que multiplica o módulo tangente. O que é o módulo tangente?
o módulo tangente, ele é alfa E vezes 5.600 vezes raiz de FCK para concretos entre 20 e 50 MPa, que é o nosso caso. Nós vamos adotar que o alfa E vai ser 1, ou seja, uma brita de granito ou gneiss, certo? Vamos sempre adotar assim, a não ser que o enunciado do exercício comente o uso de outra brita. Tá claro aí? Então vamos utilizar essa forma para o cálculo do modo de elasticidade secante. Então já vou até anotar aqui, ó, modo de elasticidade secante é 0,8 mais 0,2 vezes FCK dividido por 80 vezes no caso 1, né, não vamos utilizar o valor do alfa E, 5.600 raiz de FCK, que é o valor aqui da nossa modicidade tangente. Certo? Então, podemos voltar para onde estávamos. E aí, ao substituir nessa forma, a gente encontra o nosso resultado final. Lembrando que aqui comenta para utilizar, né, o Lx e o Ly. Então, alguns autores acabam utilizando aquele valor do L0x, L0y, que é o interno, ou de eixo a eixo, ou o efetivo que a gente calculou. Então, no nosso exercício, estamos sempre utilizando o efetivo, que a gente calcula ele justamente para esse fim. Então, vamos utilizar essa informação no processo de cálculo. Ok? Então, vamos pegar um exemplo para ficar claro. Vamos pegar a nossa laje 1 para o cálculo. Primeira coisa que a gente tem que verificar na laje 1 é se ela é 1D ou 2D. Então, voltando lá no início, nosso exercício, a nossa laje 1, né, nossa laje 1 aqui, ela é 2D, ela teve um lambda de 1,52, certo? Teve um lambda de 1,52 e ela tem uma combinação 3. Então, a gente já tem todas as informações necessárias ali, além, é claro, dos valores de Lx, que vamos usar. Como eu disse, vamos usar o Lx efetivo em vez de usar o Lx livre. Então, esses são todos os dados que a gente vai precisar para a nossa laje 1. Outro dado importante, que é para calcular a inércia, é qual a espessura que está sendo dotada para essa laje 1. Ó. A gente dotou 8 centímetros. Então, agora sim, temos todas as informações a serem utilizadas no processo de cálculo. Então, voltando ali para o nosso cálculo, vamos utilizar esses dados. Então, ao substituir na nossa fórmula, vamos iniciar calculando o próprio SS já, para já ter esse valor, já que a fórmula é grande. Temos aqui 0,8 mais 0,2 vezes. Qual que é o FCK que está sendo adotado nesse exercício, né? O FCK lá no enunciado está definido como sendo de 25 MPa. Então, temos 25 dividido por 80 vezes 5.600 raiz do FCK de novo, raiz de 25. Então, esse modo de elasticidade secante vai ser 0,8 mais 0,2, 25 dividido por 80, deu 0,8625, que é o nosso fator, né? O nosso fator, que vai ser multiplicado por 5.600 vezes raiz de 25, que dá 28.000. Então, ao multiplicar esses dois valores, eu tenho 24.150 MPa. Então, esse é o modo de elasticidade secante para toda vez que a gente utilizar um concreto de 25 MPa. Então, esse valor é fixo para todas as nossas 10 lajes, porque a gente tem o mesmo concreto. Então, é importante entender isso, porque esse valor a gente vai colocar ele fixo na fórmula, certo? O que mais que é fixo na fórmula? O B.
esse B aqui, ó, ele é 1 metro, né? Nossa largura é sempre a faixa de 1 metro ou de 100 centímetros, caso queira calcular em centímetro. Nós vamos calcular tudo em metro aqui, porque a nossa carga aqui, ó, está em quilonewton por metro quadrado, né? Que é a carga distribuída sobre a laje. E essa conversão é um pouco mais chato do que eu converter as outras unidades. Então, converter para quilonewton por centímetro quadrado, eu teria que dividir por 10.000, né? E isso pode gerar uma dúvida na cabeça de quem está fazendo o cálculo. Então, eu prefiro não alterar essa informação e é mais fácil alterar essas outras, né? Para 1 metro e todas as outras cargas e medidas para metro e quilonewton, que são as unidades que a gente vai utilizar. Certo? Então, esse já foi o primeiro passo. Agora, podemos substituir na fórmula geral. Então, para calcular para a nossa laje 1, temos que o AI é igual. Primeiro dado, esse alfa. Onde eu tiro esse alfa? Esse alfa ele é obtido justamente com essa tabela aqui. Olha lá, valores de alfa. Então, vamos lá. Como a gente vai combinar isso? Ó, a laje 1, ela é combinação 3. Então, a laje 1 será uma escolha de tudo que está aqui, ó, nessa parte da minha tabela. Deixa eu aumentar aqui essa espessura, que está muito ruim para enxergar. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui é a nossa possível escolha. Então, é aí. Além dessa combinação, vamos verificar quanto é o nosso lambda, né? O Ly sobre Lx. E esse valor já foi feito aqui, aí deu 1,52. Então, 1,52 está aqui, ó, entre 1,50 e 1,55. Tá nesse intervalo aí. Logo, a nossa resposta do alfa vai estar entre 4,46 e 4,61. Entenderam? Agora, qual eu devo utilizar? Aí vai muito do critério de vocês, né? Normalmente, ou você escolhe, né, o mais próximo do resultado, ou o maior, ou interpolação. Eu prefiro interpolação, que a gente encontra o resultado mais preciso. Então, a gente vai fazer justamente isso. Vamos interpolar. É bom que a gente relembra como é a interpolação. Então, aqui, separado no canto, vamos interpolar aqui, ó. Eu tenho os seguintes resultados. Quando é 1,50 por lambda, o meu alfa vale 4,46. Quando o meu lambda é 1,55, o meu alfa vai dar 4,61. Então, quando o meu lambda é 1,52, que é o nosso valor, né? 1,52, o meu alfa é quanto? Quanto é o meu alfa? Como é que a gente faz essa interpolação, né? Como se fosse uma regrinha de 3 bem simples, onde eu pego, ó, o do meio menos o primeiro, o do meio menos o primeiro. Então, 1,52 menos 1,50 de um lado e de outro lado, alfa menos 4,46. Já no denominador, eu vou pegar o último menos o primeiro, para evitar que tenha o uso da incógnita alfa. Então, vou pegar só os dados numéricos. Então, 1,55 menos 1,50 e do outro lado, 4,61 menos 4,46. Então, esse lado de cá só tem dados numéricos, eu posso já fazer essa conta. 1,52 menos 1,50 dá 0,02. E 1,55 menos 1,50, 0,05. Se eu dividir um pelo outro, dá 0,4 do lado de cá. Alfa menos 4,46, enquanto que 4,61 menos 4,46 dá 0,15. Eu posso passar multiplicando um pelo outro. Ó.
Então, no final, alfa menos 4,46 é igual à multiplicação de 0,15 por 0,4. 0,06, logo meu alfa vai ser 0,06 somado com 4,46. Então, eu tenho 4,52. Então, esse é o valor do nosso alfa a ser utilizado. Ele interpolado. Então, eu posso vir aqui, ó, e começar seguindo a nossa fórmula lá, ó, o valor do alfa, 4,52 dividido por 100, vezes 1 dividido por 12, né? Lembrando que eu estou usando unidade em metro. Vou deixar aqui até de outra cor, para a gente entender como funciona essas unidades. Vezes carga P. Qual a nossa carga P do L1? Ó? O L1 tem a carga P de 3,69 kN por metro quadrado. Então, eu terei aqui, ó, 3,69 kN por metro quadrado. Essa é a unidade. Vai multiplicar pelo Lx à quarta. Quem que é o meu Lx mesmo? Ó, o Lx é 150,8 centímetros, ou seja, 1,508 metros. 1,508 metros. 1,508 metros elevado à quarta na fórmula. Então, aqui vamos ter metro elevado à quarta. O que a gente tem na nossa fórmula agora? Dividido pelo módulo da cidade secante. Lembrando que o nosso valor deu 24.150 MPa. Aí que vem a questão. Posso utilizar MPa? Vamos verificar as unidades que a gente está trabalhando até então. Ó. Estou trabalhando com unidade de medida em metro e unidade de força em quilonewton. Tá, metro aqui, quilonewton, metro quadrado e metro à quarta. Então, eu preciso continuar com essas unidades. E MPa não é a unidade certa. MPa seria um jeito que não é muito usual falar, mas só para ficar fácil de entender, meganewton por metro quadrado. Só que eu preciso, no lugar do mega, eu preciso quilonewton. Então, como converter de mega para quilo? 1 mega são 1000 quilos, né? De quilo para mega é 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo ou 1000 quilonewton por metro quadrado. Ou também chamado de quilopascal. Então, eu preciso trabalhar com essa unidade em quilopascal, que nada mais é do que quilonewton por metro quadrado. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 ao cubo ou por 1000, para que essa unidade fique em quilopascal ou quilonewton por metro quadrado. Tá vendo que vai ficar uma unidade igual a do carregamento distribuído aqui de cima? Para poder cortar. E, por fim, eu multiplico por quem? Ó? Pela inércia. Qual que é a inércia de uma seção retangular, já que se trata de uma seção retangular? Ó? E que seção é essa nossa? Ó? Eu pego uma faixa de 1 metro e essa laje tem uma espessura de 8 centímetros, ou seja, 0,08 metros. Tem que estar em metro? Então, a minha inércia é base 1 metro vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Essa é a inércia de uma seção retangular. BH ao cubo sobre 12. Base 1 metro, altura 0,08 metros ao cubo sobre 12. E qual que é a unidade que eu tenho da minha inércia, né? Metro vezes metro ao cubo, ou seja, metro à quarta. Vamos observar as unidades que a gente teve, ó. Quilonewton, metro quadrado, quilonewton, metro quadrado, corta, metro à quarta, metro quadrado, corta, ou seja, a minha flecha vai sair em metro, a única unidade que sobrou. Então, já sabemos que essa flecha, ao jogar tudo isso na calculadora, vai sair em metro. Então, eu tenho aqui, ó, 4,52 dividido por 100, vezes 1, né, dividido por 12,
vezes 3,69 vezes 1,508 a quarta, dividido por 24.100 vezes 1.000, e multiplicando o módulo de elasticidade secante e a inércia, a gente vai chegar num resultado de 6,976 vezes 10 a menos 5 metros. Ou seja, né, 0,00698, arredondando, milímetros de flecha. Então essa é a flecha imediata para a laje 1. Agora, para calcular a flecha de uma laje 1D, aí já nós utilizamos aqui essas formas anteriores. Então vamos usar um exemplo. Vamos lá escolher uma laje 1D. Dentre as nossas lajes, as lajes que foram classificadas como 1D foi a laje 4 e a laje 6, certo? Na laje 4, tivemos uma combinação de apoio-engaste, enquanto na laje 6, a nossa combinação foi de engaste-engaste. Lembra nossa outra aula aqui, ó? A laje 6 teve um engaste, enquanto a laje 4 foi um apoio-engaste. Então, em cada uma dessas situações, vamos utilizar uma fórmula diferente. Olha lá, ó. Aqui temos uma fórmula para engaste-apoio, e o espelho dele funciona como apoio-engaste, e essa de baixo para quando for engaste-engaste. Ok? Então, vamos escolher, por exemplo, a laje 6. Vamos fazer a laje 6. Então, vou precisar dessas informações da laje 6 e trabalhar com uma laje 1D. Então, o que eu preciso para calcular a flecha de uma laje 1D? Olha lá. Quando eu tenho a estrutura engaste-engaste, a gente vai trabalhar com os seguintes resultados de momento. O momento negativo é QL² sobre 12 e o momento positivo máximo, que acontece no centro, é QL² sobre 24. Isso aí normalmente a gente estuda em Teoria das Estruturas 2, né, no método dos deslocamentos. Temos tabelas de engastamento perfeito que mostram esses mesmos resultados. Porém, agora a gente está calculando apenas a flecha. Então, pensando apenas na flecha, a flecha imediata ela é igual a 1 sobre 384 vezes P vezes L² sobre AI. Então, nós vamos utilizar essa fórmula e calcular a flecha para a nossa laje 6. Então, a flecha é igual a 1 sobre 384, vezes P vezes L² dividido por EI. Então, vamos encontrar esse valor da flecha imediata. Aqui a gente já encontrou essa flecha imediata inicialmente, né? Para a laje 1. Agora a flecha imediata da laje 6. Então, ao substituir na nossa fórmula, temos 1 sobre 384 vezes. Qual é a carga da laje 6? Voltando aqui, ó, para a laje 6, a carga a ser utilizada, é claro que para a flecha é sempre a do quase permanente, então é de 3,69. Então vamos usar aqui, ó, 3,69, lembrando que a unidade dessa carga é quilonewton por metro quadrado. Vamos multiplicar isso agora pelo comprimento elevado à quarta. Que comprimento é esse? É o nosso comprimento de x, né? É o menor comprimento. Olha lá, é esse comprimento aqui, né? O L de x efetivo. Então, procurando essa informação aqui, para a laje 6, o comprimento efetivo é de 154,8, ou 1,548 m.
Então, 1,548 a quarta. Obviamente, metro a quarta. E vamos dividir isso pelo EI. Então, temos o modicidade nos 24.150 vezes 10 ao cubo, que a gente já discutiu anteriormente, vezes a inércia, que tem, novamente, 1 metro de largura, porém, a espessura dessa laje 6 foi de quanto no nosso pré-dimensionamento? A laje 6 também foi de 8, ó. Então, a laje 6 tem a mesma espessura. Logo, teremos o mesmo cálculo de momento de inércia. Base é 1 metro, a altura 0,08 metros ao cubo sobre 12. E vamos multiplicar tudo isso, ó. Eu tenho aqui 3,69, 1,548 ao cubo, dividido por 384, 24.150, 10 ao cubo, e 1 vezes 0,08 ao cubo, dividido por 12. Então, a gente vai chegar num resultado de 5,35 vezes 10 a menos 5. Então, tem um resultado de 5,35 vezes 10 a menos 5 metros. Certo? Porque as nossas unidades, o quilonewton por metro quadrado, e o metro a quarta ali. Então, estamos obtendo um resultado ali em metros. Ok?